Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje vamos fazer uma live muito especial. Vou colocar um louvor aqui pra gente ouvir, falarmos com Deus. Calma aí, pronto. Vamos ouvir um louvor enquanto o pessoal entra. Daqui a pouquinho, minha amiga Débora do Vale, nós vamos fazer uma live muito especial pra vocês. Então, peguem aqui o aviãozinho e vai mandar pra todo mundo assistir, tá bom? Projetos, meus talentos são pra ti, minha vida, o meu tempo eu entrego para ti, nada mais me importa, nem me vale a pena, aos teus pés me rendo, quero tua presença, dono do meu tempo, do meu pensamento, quero estar diante da tua presença. Oi, Tadeu! Marcos Guilherme, Maria, Suelen, beijo, mama. Beijo pra vocês. Obrigada por estarem aqui conosco. Vai pegando o aviãozinho e vai mandando pra todo mundo. Vamos fazer uma live abençoada, hein? Oi, Dani! Tudo bem? Um beijo pro Dani, pra esposa dele. Que Deus abençoe vocês. Ai, Suelen, que pena. Nós vamos fazer uma live profética aqui na vida de vocês. O título da nossa live é Vivendo o Novo de Deus. Olha que bênção, vai ser uma live muito especial. Maria, um coraçãozinho pra você também. A live começa às 8, faltam 2 minutinhos. Mas eu quero que vocês me ajudem. Vai ficar gravada, eu vou postar aqui, tá bom? No meu IGTV. Pra todo mundo! Quero tua presença. Oi lá! Oi, Débora! Boa noite! Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que bom te receber aqui. Que Deus abençoe muito sua vida. Prazer estar aqui com você. Boa noite a todos que já estão online com a gente, assistindo. E é um prazer estar aqui para falar de Jesus, que é aquilo que mais importa, é o motivo da gente estar aqui nessa noite. É verdade, isso mesmo. O motivo da gente estar aqui é para falar sobre o novo de Deus na vida de todos nós, né? Amém. Amém. Conta um pouquinho da sua história pra gente antes da gente começar. O pessoal aqui do Instagram, do seu Instagram que não me conhece, eu sou a Gabriela Rodrigues, eu sou locutora, cantora, faço de tudo um pouco, né? E missionária, e a gente combina essa live muito especial, mas eu quero que você se apresente pro pessoal do meu Face, do meu Insta, desculpa, que está aqui conosco, meus amigos, todos aqueles que me acompanham, para eles te conhecerem um pouquinho. Olá, seguidores da Gabi, boa noite, a paz do Senhor a todos. Bom, eu sou a Débora do Vale, tenho 27 anos, sou de Belo Horizonte, já nasci na igreja, né? Sempre fui cristã, graças a Deus, e atualmente eu sou da Lagoinha Planalto. E aí, através do YouTube, do Instagram, eu venho trazendo conteúdos, vídeos, posts a respeito de Jesus e espalhando aí a mensagem do Evangelho a todos. É isso mesmo. E é lindo, gente. Depois, para que vocês conheçam o canal dela, nós nos conhecemos por acaso no Instagram, Sim. né, Débora? Sim, E foi foi uma bênção. mesmo. Foi muito por acaso. Foi para perguntar de uma outra live que ela ia fazer, e aí eu acabei sugerindo, por que a gente não faz uma live juntas, né? Já que ela já é do canal do YouTube, para quem não sabe, ela já é do YouTube e ela tá migrando também para o Instagram e trazendo conteúdos muito bons aqui para o Insta para abençoar as nossas vidas. E aí a gente vai falar hoje sobre Vivendo o Novo de Deus, né, Débora? E de onde surgiu esse tema, assim, pra gente começar, como que surgiu esse tema?
Então, na verdade, no meu canal do YouTube, que tem o mesmo nome que o Instagram, Débora do Vale, no meu canal do YouTube eu já venho abordando alguns, através de alguns vídeos em relação a esse tema, porque é algo que Deus tem trazido muito forte ao meu coração nos últimos meses. É engraçado que a pandemia trouxe um tempo de reflexão para todos nós, né? Todos nós entramos num momento de introspecção, de reflexão, nós cristãos mesmos com Deus, na presença de Deus. E aí foi algo que Deus trouxe ao meu coração desde o início da pandemia para cá. Por quê? No momento de lockdown, onde a gente fica isolado dos outros, a sensação que a gente tem é que está tudo parado ao nosso redor. E aí vem aquele sentimento de querer voltar ao passado, lembrar do passado. E o inimigo, ele age com sutilezas, né? Então, através de pequenas coisas externas, fatores externos, circunstâncias externas, ele atinge a nossa mente e tenta parar a evolução que a gente está vivendo com Deus. Porque a nossa vida com Deus, ela está sempre em evolução, nós estamos sempre evoluindo. Então é necessário que a gente foque no que está diante de nós e não no que está no passado. E é a respeito disso, foi isso assim que, quando você me convidou para a live, que a gente começou a conversar, foi o que veio no meu coração de maneira muito forte, durante muitos dias, até eu ter certeza de que era isso mesmo que a gente deveria abordar, porque eu, conversando com pessoas cristãs na igreja mesmo, amigos, familiares, vem sempre essa mesma situação, a sensação de que algo nos puxa para o passado, algo nos barra. A sensação de que pelo fato de que não está acontecendo nada externamente, não quer dizer que Deus não vai nos fazer evoluir, não quer dizer que nós não possamos crescer, independente do que está lá fora. E muitas vezes a sensação que a gente tem é o contrário, que nada está acontecendo e é por isso que eu estou parado. Mas não é isso que Deus tem para nos dizer nessa noite, e aí a gente trouxe alguns apontamentos para o pessoal, não é isso, Gabi? Isso mesmo. O problema é que a pandemia fez com que as pessoas ficassem muito dentro de casa, né? Porque é necessário, e não ter o contato com outras pessoas. Você vê empregos sumindo da vida de pessoas, Sim. empresas fechando, as igrejas fechadas. Isso faz com que as pessoas fiquem desmotivadas. E nós Sim. humanos, nós cristãos, nós temos que entender que estar desmotivado é um estágio que muitos cristãos passam, um estágio que muitas pessoas passam. O que nós não podemos é ficar nesse estágio. A gente pode passar por ele, mas precisamos passar por ele sem olhar para trás, sem sentir saudade das coisas. Antigamente era assim, antes nós ouvimos muito isso. Antes de eu ser cristão, eu tinha mais as coisas. Antes de eu ser cristão, eu conseguia viver coisas melhores. Isso é um problema, porque todas as vezes que nós estamos chegando na bênção e nós sentimos essa saudade do passado, nós acabamos retrocedendo e voltando lá no início e começando do zero para viver tudo de novo, porque são constantes erros e que a gente às vezes não percebe, né? E justamente sobre isso que a gente vai falar com todos que nos assistem, já pedindo aqui que tem um aviãozinho aqui do lado na tela de vocês. Manda para todo mundo. Você que está nos assistindo, manda para seus amigos, manda para sua família. Às vezes você tem uma pessoa que você conhece há muito tempo que está desmotivada, uma pessoa que está desanimada, uma pessoa que só lembra das coisas do passado, e hoje essa palavra pode servir para ela. Então, manda aí para ela, tá? Por favor. Com certeza, mande mesmo. Você quer ler o texto aí, então? Vamos lá? Então, vamos iniciar os nossos apontamentos nessa live. E aí, fica lá em Lucas. Pegue essa Bíblia, gente. A minha já está aqui. Bem grande, inclusive. Gente, vamos lá. Lucas 5, na verdade, a história começa a partir do versículo 33. Eu vou ler tudo, mas a ênfase da mensagem está do 36 ao 39. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 33. Diz assim: Algumas pessoas disseram a Jesus: Os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: Vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e então sim vão jejuar. Jesus também fez outra comparação.
Ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isto, os odres rebentam e o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, o vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber o vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. E aí, a ênfase da nossa mensagem fica do 36 ao 39, que é essa comparação que Jesus faz do pano novo com um retalho de pano velho e do vinho novo em odres velhos. Naquela época, na verdade, o que a gente pode trazer para a nossa vida hoje é que Jesus, se você ler em todos os evangelhos, você vai ver que Jesus ele sempre tinha um enfrentamento com os fariseus, porque eles estavam focados naquilo que era velho, na lei, naquilo que era antigo, no passado. E, na verdade, aquilo que Jesus trazia, uma das mensagens mais fortes de Jesus, além da salvação, é a novidade de vida. É a diferença que existia entre a lei, ficar preso na lei e viver a novidade de vida que era Jesus. E essa comparação que ele usa representa exatamente aquilo que ele vem trazer, a mensagem dele, né, Gabi? Sim, exatamente. Aí eu até quero complementar com um versículo. Quando a Débora me mandou o tema, Deus falou muito comigo a respeito desse texto. Ó, Isaías 43, 18. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que eu colocarei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. A gente precisa esquecer o passado. Nós precisamos esquecer e realmente nos desplugar das coisas passadas. Jesus vem nos ensinar isso. Vocês estão muito acomodados e muito ligados com os antepassados, com o que foi lá atrás, mas vocês precisam se desplugar para viver o novo. Né? Se a gente, por exemplo, quando a gente analisa a vida do povo de Israel, é o maior exemplo que a gente pode usar a respeito sobre viver muito o passado. Enquanto o povo de Israel, Débora, eles viviam com saudade, Deus tinha livrado eles da escravidão. Eles viram milagres acontecer, o mar se abrindo, né? Eles viram a nuvem, eles viram a coluna de fogo, eles viram todos os milagres possíveis e impossíveis, Deus fazendo para eles. Mas ainda assim, toda vez que vinha uma prova nova, eles falavam, nossa, você nos tirou do Egito, nos tirou da escravidão para a gente morrer no deserto. Que saudade que eu tenho da cebolinha, do pepino, das coisas que eu comia lá. É exatamente isso, e nós somos assim. Deus tem um banquete para as nossas vidas e nós ficamos com saudade da cebolinha, do pepino, de coisas tão pequenas. De coisas tão pequenas e ficamos presos e não conseguimos nos desplugar para viver o novo. E Jesus, ele quebra, realmente, Jesus vem e quebra todos esses paradigmas de passado, de vocês precisam viver o novo. No passado vocês eram pecadores, agora vocês vão viver o novo, porque a graça é isso, né? É até legal quando a gente fala a questão da graça, e você vai me entender bem em relação a isso. A graça contradiz o nosso merecer, nós não merecemos. E aí, às vezes, a gente fica muito isso, mas eu não mereço, mas eu, né, não sei, isso é aquilo. E aí a gente, como se a gente anulasse tudo que Jesus fez por nós. Sim. Jesus se entrega numa cruz, Jesus morre por todos nós, para que todos os dias a gente acabe anulando as coisas novas que ele fez por estar preso ao passado, né? Anulando o sacrifício de Jesus. Na verdade, Cristo cumpre a lei em si mesmo, inaugura um novo tempo, que é o tempo onde a gente tem comunhão direta com Ele e é onde Ele nos leva a um novo nível. Não somos nós que sacrificamos animais, entregamos ofertas de manjares, entregamos holocaustos para alcançar Ele, mas é Ele que nos convida a um novo nível. E esse convite parte da nossa decisão. É nós nos posicionarmos diante dele e aceitar que ele nos leve a esse novo nível. Esse é o convite dele, é essa novidade de vida que ele tem para nós, um relacionamento direto. Sim, e aí eu tenho até um exemplo. Bom, você mora em Minas, provavelmente você ama um café com pão de queijo, né? Com certeza. Também. Eu nem preciso morar aí para gostar também. Só que quando você faz um café de manhã cedinho e você deixa ele o dia todo na garrafa, no dia seguinte, quando você for fazer o café novamente, ele já vai estar mais frio.
Se você colocar um café novo dentro daquele café frio, o café novo, apesar de estar quente, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar morno. Então é exatamente isso nas nossas vidas. Enquanto a gente não tirar todo o café antigo, todo o café velho, para colocar o café novo, colocar o novo de Deus na nossa vida, nós vamos ficar realmente morno, entendeu? Não vai ter uma novidade. As coisas vão acontecer e as coisas estão acontecendo e a gente sempre fica na mesmice. Muitas pessoas vêm e falam para mim, Gabriela, mas é tão fácil falar, vocês vivem na igreja, vocês estão aí, são missionários, Deus faz tudo por vocês. Mas não é assim. A gente passa prova todos os dias. Pelo contrário. Hoje comentamos sobre isso hoje. Uma passou a prova ontem, outra passou a prova hoje. E é assim. Só que enquanto a gente tiver, por mais que a garrafa térmica seja a melhor que tiver, enquanto o café velho tiver lá e não for retirado, o café novo sempre vai esfriar. E assim é na nossa vida. Enquanto nós não realmente nos deixarmos encher de Deus por completo, esvaziar tudo que é do passado, nós sempre vamos ficar na superfície. Nunca vamos conseguir ir fundo. É verdade. Isso que você falou é muito interessante a respeito da vida cristã, que quem vê de fora acha realmente que para você é muito fácil. Na verdade, é o contrário. Porque o dia a dia, as circunstâncias, as pessoas lá fora tentam nos puxar para uma estagnação. E aí aceitar o desafio é muito mais difícil. Porque quando a gente decide seguir, evoluir com Deus, a gente está aceitando um desafio. E aí o nosso posicionamento vai nos dizer aonde nós vamos chegar em Deus. E aí que vem o desafio diário de caminhar, de crescer, de seguir as disciplinas espirituais, de cuidar da nossa vida espiritual. E não é tão simples assim. Ter a manutenção, aceitar é por graça, mas a manutenção exige de nossa parte. Então é um desafio diário. E aí eu me lembro até de Hebreus. Eu vou abrir aqui em Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 22, que vai falar exatamente sobre esse caminhar. Hebreus 10, a partir do verso 19, vai dizer assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa de nossas culpas e com o corpo lavado em água pura. E é exatamente isso. Exatamente isso. Esse é o convite de Deus a cada dia para nós, nos achegar, aceitar o desafio, nos achegar. Não é verdade? E aí, dando continuidade, vamos trazer aqui algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia, para viver esse caminho de evolução em Deus. A primeira pergunta que a gente faz nessa noite para quem está assistindo essa live é: você está vivendo na firme certeza da evolução em Cristo, caminhando com Cristo, ou você está estagnado? Onde você está no propósito que Deus tem para a sua vida, não nos seus próprios propósitos. Porque nós temos planos, nós temos projetos de vida, e isso é um direito nosso, nós podemos ter. Nós estamos neste mundo, apesar de sermos cidadãos dos céus, vivemos aqui, por enquanto. Mas qual é o nosso lugar em Deus? Em que lugar nós estamos no caminho, no propósito que Deus tem para nós? E isso deve ser uma indagação e uma reflexão diária. Exatamente para sabermos onde nós estamos, o que tem nos influenciado externamente, o que tem atingido nosso coração e a nossa mente, para a gente conseguir caminhar nesse propósito. Então, a primeira pergunta é essa: quantas vezes nós pedimos algo novo de Deus, nós queremos chegar a um novo nível, queremos crescer espiritualmente, crescer ministerialmente, crescer até nos nossos projetos e sonhos independentes que Deus tem para nós, na vida profissional, em tantas outras áreas, mas o quanto do nosso coração está disposto, está decidido a se colocar nessa posição onde Deus vai me conduzir, onde o Espírito Santo vai me dirigir. Porque muitas vezes as nossas atitudes e principalmente nossas reações diante das circunstâncias, a gente usou o exemplo aqui da pandemia, do lockdown, as nossas reações diante dessas dificuldades, diante do desemprego, diante de talvez um rompimento de uma amizade, de um relacionamento, do luto de alguém, de tantas coisas que têm nos atingido de maneira mais forte nesse tempo, onde nós estamos mais sensíveis a fatores externos, como nós temos reagido. Porque muitas vezes
São as nossas reações, a nossa forma de agir, do nosso próprio jeito, ao invés da maneira como o Espírito Santo quer nos ensinar, é que nos atrapalha nesse processo. Nós somos barrados. É a mesma coisa, assim como Jesus disse, que você usou o exemplo do café, não adianta colocar um vinho novo no odre velho. Por quê? Porque o odre, o exemplo que Jesus usou, o exemplo, a analogia que ele usou, na verdade, era que quando o vinho novo era colocado no odre, à medida que ele ia se fermentando, o odre ia se esticando. E se você tirar, se você pegar um odre velho, tirar o vinho de dentro dele, velho, já fermentado, e colocar o novo, ele não aguentava outra fermentação e arrebentava. A mesma coisa acontece conosco. Não adianta Deus querer nos levar no novo nível de unção, no novo nível ministerial, no novo nível profissional, em tantas outras áreas da nossa vida, sendo que o nosso odre, o nosso coração, nossa vida, nossa mente já está esticada a tal ponto que ela vai se arrebentar. Ela não vai suportar. A mudança, a transformação tem que vir de dentro. Então, a mudança começa na nossa mentalidade. Como mudar a mentalidade? Buscando, através da direção do Espírito Santo, analisar o que tem me influenciado hoje. Eu tenho medo do vírus? Ou eu tenho medo do desemprego? Eu tenho medo de perder alguém? É o medo que tem me dominado? É a mágoa? É a falta de perdão? É a preocupação com o futuro? A preocupação exagerada com o futuro? Porque muitas vezes nós queremos lidar não somente com a nossa vida, nós queremos lidar e ter nas nossas mãos fatores que não cabem a nós. E aí nós gastamos muito mais tempo e energia na nossa mente, porque tudo começa na nossa mente. Nós gastamos muito mais tempo e energia tentando controlar fatores externos do que pensando a respeito do que nós temos sentido daquilo que tem entrado no nosso coração. A transformação começa quando nós nos colocamos diante de Deus em oração e aceitamos o fato de que não podemos controlar tudo. Aquilo que mais eu tenho falado através do meu canal do YouTube, dos vídeos e postagens que eu tenho feito, e através das pessoas mesmo no dia a dia, é exatamente isso. Nós não podemos controlar, essa é a maior mensagem através dessa pandemia, de tudo que tem acontecido no mundo, nós não podemos controlar. Então, o que eu posso controlar? A forma como eu reajo, a forma como a minha mente reage. E isso é um exercício diário. Muitas pessoas, e eu falo isso com muito respeito e com muita cautela, muitas pessoas recorrem à terapia, à psicanálise, isso é importantíssimo. É um tratamento como um tratamento médico como qualquer outro, isso é maravilhoso. Mas o primeiro passo como cristãos, acima de tudo, em primeiro lugar, é sermos guiados pelo maior psicólogo que existe. Já dizia Augusto Cury, nosso querido irmão Augusto Cury já diz, né? Que o maior psicólogo que existe é Jesus, através da atuação do Espírito Santo, que foi quem ele deixou. Então, o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, aplicação prática para a nossa vida. Como viver o novo de Deus? Tratar o Espírito Santo e Jesus, a presença de Jesus em nossa vida, como o primeiro guia, o primeiro conselheiro, o primeiro psicólogo, o primeiro a quem a gente vai recorrer. Esquecer os fatores externos, o que as pessoas têm para dizer, o que o jornal tem para dizer, o que as pesquisas têm para dizer, e fechar o nosso coração lá dentro, no momento de introspecção, e pensar o que Jesus tem para mim hoje. O que é que eu tenho que mudar? Qual mentalidade, qual é o ponto de vista que eu estou enxergando da minha própria vida hoje? Qual é o ponto de vista, qual é o lugar, de qual lugar eu estou enxergando, de qual nível eu estou enxergando? Estou enxergando no limiar, no superficial, ou estou enxergando no alto monte, onde Jesus tem para mim, a visão que Jesus tem para mim, a revelação que Jesus tem para mim. E quando ele nos leva para esse lugar, a gente enxerga com mais clareza. Só que para chegar lá, a primeira coisa é entender que eu preciso ser conduzido. Não é algo que você vai conseguir na força do seu braço. Viver a cada dia na condução do Espírito Santo não é algo que você vai conseguir por conta própria. Não é algo que você vai conseguir apenas ouvindo louvor ou apenas ouvindo pregações. É muito bom, é ótimo, é maravilhoso. Mas é o contato, é o relacionamento. É aquela sessão de terapia gratuita que começa com a oração.
É a conversa, é o relacionamento. E quando você começa a desenvolver diariamente esse relacionamento e essa reflexão, essa autoanálise, através do aconselhamento do Espírito Santo, de entender de que forma eu estou enxergando a minha vida, de que forma Cristo e o Espírito Santo, Deus Pai, quer que eu enxergue a minha vida, aí as coisas começam a mudar. É a mentalidade que muda a forma como nós enxergamos o nosso dia a dia, a forma como nós entendemos que não se trata do nosso controle, mas totalmente do controle de Deus. Tem coisas que nós podemos controlar a qualidade do nosso trabalho, nós podemos controlar a qualidade do nosso estudo, através de dedicação, através de tempo gasto, de foco naquilo, mas existem coisas, atitudes de pessoas que nos incomodam, coisas que as pessoas nos dizem, pensamentos externos, notícias, tantas coisas que vêm de fora que nós não podemos controlar, mas nós podemos controlar aqui dentro através do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, primeiro, a primeira aplicação prática é mudança de mentalidade. A mente renovada é o primeiro passo para a gente alcançar esse novo de Deus, que é o tema da nossa live, como viver o novo de Deus, vivendo o novo de Deus. Quando a gente traz essa mentalidade renovada, quando a gente começa a viver, a palavra de Deus diz o quê? Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Então começa aqui. Esqueça tudo que está do lado de fora. Você que está me ouvindo agora, esqueça. Esqueça fatores externos. Esqueça tudo isso que tem, todas as notícias que têm vindo para você, todas as circunstâncias que te amedrontam. E começa a pensar aqui dentro, como eu estou vendo e como Deus quer que eu veja. O primeiro passo é esse, né, Gabi? Eu até quero complementar com algo muito importante. A gente precisa fazer nascer de novo dentro de nós a expectativa daquilo que Deus pode fazer por nós. Nós ficamos muito pautados às nossas limitações e esquecemos que Deus não tem limitações. Que Deus ele tem o poder de mudar as nossas vidas no estalar de dedos. E que quando nós entregamos as nossas vidas, isso é muito importante, Débora. Eu acho que as pessoas precisam frisar isso na vida delas, nós precisamos frisar isso. Quando nós aceitamos Jesus, né, nós tivemos assim a bênção de nascer no berço evangélico, dentro da igreja praticamente, né? Mas assim, quando nós aceitamos, porque chega um momento, ainda que você nasça dentro da igreja, chega um momento que você precisa ter uma atitude de, não, eu quero receber a Cristo, eu quero viver o novo de Deus, e eu sou uma pessoa que sim, eu sempre falo isso. Ah, mas meu filho nasceu dentro da igreja. Amém. Glória a Deus que seu filho nasceu dentro da igreja. Que bênção, que oportunidade. Mas vai ter um momento que ele precisa decidir. Né? Decidir realmente aceitar Jesus e aceitar que ele tem o controle de todas as coisas. Jesus, ele tem o controle. Nós não somos marionetes na mão de Deus. Nós não somos bonecos na mão de Deus. Mas ainda assim ele tem o controle de toda a situação. Deus tem o controle de mudar, instalar de dedos tudo que acontece. Ah, então por que Deus permite certas situações? Porque ele nos deu livre-arbítrio. Aí entra a história de que Deus tem o controle de tudo, mas nós não somos bonecos. Ele nos dá o livre-arbítrio. Para nós termos a nossa atitude de fé, nós queremos viver, né? Quem anda com Deus sempre tem algo novo. E quando a nossa mente ela é transformada, quando a nossa mente é renovada para realmente viver algo novo, aí nós começamos a entender que o controle está nas mãos dele. Sabe? Na nossa mente precisa realmente passar aquilo que Deus tem para nós. O problema é que às vezes a gente fala algo, mas dentro de nós existem outras coisas acontecendo. Nós estamos vivendo a era realmente da ansiedade, a era da depressão, a era do suicídio, onde as pessoas cada vez mais têm tirado suas vidas, pessoas cada vez mais elas estão aflitas e ansiosas como que vai ser. E Jesus, ele nos alertou antes que ia chegar um momento onde as pessoas elas iam parar de olhar para Cristo, iam começar a ficar muito realmente preocupadas. E Jesus, ele tem que ser o centro. Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. E aí a gente entra num segundo ponto, que as nossas atitudes precisam ser transformadas. Sim, a forma como eu vou agir com você precisa ser transformada. Eu não posso dizer que eu amo meu próximo, que eu quero viver algo de Deus se as minhas atitudes não condizem com isso. Às vezes nós não lemos mais a Bíblia, nós não buscamos mais a Deus, nós não temos um momento particular com Deus. Todas as pessoas que chegam para mim, Débora, e perguntam, Gabriela, como é que eu consigo me aproximar mais de Deus? Tenha um momento com Ele.
né? É muito gostoso. A gente está tendo aqui um momento devocional onde nós dois estamos falando de Jesus, mas e no íntimo? E no particular? Né? E no momento onde ninguém está vendo? Porque agora todo mundo está nos vendo. Agora, quando você está dentro da igreja, todo mundo está olhando para você. A nossa única alternativa para a gente avançar é começar a agir. A gente só sai da nossa zona de conforto quando a gente começa a agir. Eu até cito um exemplo muito... O pessoal às vezes fala, nossa, Gabriela, não sei. Mas todo mundo critica Pedro. Ah, Pedro afundou. Só que Pedro foi o único que teve a coragem de dar o primeiro passo. Todos os outros ficaram dentro do barco. Ficaram. Todos os outros ficaram olhando espantados, mas Pedro falou assim, eu vou dar o primeiro passo. E nós precisamos dar o primeiro passo. Só anda sobre as águas quem dá o primeiro passo. Quem fica dentro do barco vai criticar, quem fica dentro do barco vai te olhar com uma cara estranha, mas só você e Deus podem entender a atitude de sair de dentro. Isso é uma atitude de fé, isso está totalmente atrelado com a nossa fé. Né? A fé realmente é o firme fundamento das coisas que não se veem, que não se esperam. Eu não estou esperando que o milagre aconteça, mas eu acredito. Eu não estou vendo o milagre acontecer. Eu não estou vendo as portas de emprego surgirem. Eu não estou vendo a pandemia acabar, mas eu creio que vai. Eu creio que na minha casa não vai faltar o pão. Eu creio que o emprego vai continuar tendo ali, que a saúde vai ter dentro da minha casa, que a saúde vai ter dentro da minha família. Isso é uma atitude de realmente ser transformado, de viver o novo de Deus. Quem vive o novo de Deus não está pautado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas está pautado no que a palavra diz. Amém, amém, exatamente. E aí a gente entra no nosso terceiro tópico, que é o terceiro degrau para a evolução nesse novo de Deus. Primeiro, vamos revisar mente renovada. Segundo, atitudes transformadas. E o terceiro, que é o fruto de tudo isso que a gente vê acontecendo na nossa vida, é o sentido de propósito firmado em Deus. Sempre lembrar de que a transformação que Jesus opera em nossas vidas, em nossos corações, não tem fim em nós mesmos, mas num propósito muito maior, que é alcançar vidas. Não são números, não se trata de seguidores. Lá no céu não tem seguidores, lá no céu não tem like, lá no céu não tem inscritos no YouTube, lá no céu tem vidas, tem almas. E muitas vezes, hoje, nós vivemos num momento muito específico, onde as pessoas enfatizam muito essas coisas. E se esquecem de que uma alma é muito mais valiosa do que tudo isso. Então, por quê? Por que estou buscando renovação da minha mente? Para me aproximar mais do nível onde Jesus tem para a minha vida. Segundo passo, por que estou vivendo uma transformação de atitudes? Para que a minha vida seja transformada, para que eu evolua e para que outros vejam o meu testemunho. E aí vem o efeito terceiro, que é onde o nosso propósito é firmado nele e as pessoas veem em nós e compreendem, e escutam a mensagem e ficam sabendo. Não se trata de perfeição. Ninguém é perfeito. O que a gente mais vê e vive todos os dias, e você, Gabi, deve saber muito bem disso, deve viver muito bem isso, é que muitas vezes nós que estamos na internet fazendo alguma coisa em nome de Deus, em nome de Jesus, somos o tempo inteiro avaliados. E as pessoas esperam de nós, muitas pessoas esperam de nós uma atitude de perfeição. Só que perfeição, ela não existe. Jesus é perfeito. Nós estamos no caminho para a perfeição. E a perfeição plena vai ser apenas na eternidade. Mas apesar das nossas imperfeições, apesar dos olhos observadores, apesar dos desafios que nós vamos enfrentar para trazer essa mensagem para fora, esse resultado de transformação, de mente renovada para fora, é através de estar firmado no propósito. Quando nós estamos firmados no propósito em Deus, nós não estamos focados naquilo, no lugar onde ainda não chegamos, no nível de perfeição, onde ainda não chegamos e talvez nunca chegaremos, mas nós estamos firmados na mensagem principal que Deus traz ao nosso coração. Eu tenho um propósito em sua vida, apesar de você. Não é sobre nós. Não é sobre nós, e ainda bem. Porque a quantidade de mancada que a gente dá e os pisões na bola que a gente dá, se Jesus fosse um ser humano, ele já tinha desistido de nós. Ainda bem que Jesus é Deus, ele não desiste. E apesar das nossas mancadas, dos nossos defeitos e erros do nosso dia a dia, a mensagem que Deus tem para nós é que esteja firmado no propósito que eu tenho para você. Porque Ele tem um propósito para cada um de nós. E não é sobre nós mesmos, é sobre o próximo, é sobre a humanidade, é sobre pessoas.
é sobre vidas que são alcançadas através de pequenas atitudes e de grandes também. Talvez seja um momento que você vai pregar na sua igreja para 500 pessoas, ou talvez seja para o dia que você vai dar uma cesta básica para quem está passando fome. Então, são pequenas e grandes coisas. Na eternidade, não existe essa coisa humana de ficar medindo o tamanho do ato, o tamanho da atitude. Ai, porque fulano tem um pequeno ministério, então o propósito dele é pequeno. Ai, porque fulano tem milhões de seguidores, então o propósito dele, assim, o tanto que ele significa, o significado dele, da vida dele é muito grande. Não existe isso. Não é por quantidade de pessoas que você alcança, mas é pelo propósito, pela missão que Deus te dá. E a missão Deus dá para todos. O propósito Deus firma no coração de todos. De quem? De quem decide querer ir para o próximo nível. De quem se posiciona. De quem se dispõe a querer ter a mente renovada. De quem quer sair do limiar. Entender esse propósito. Subir de nível em Deus. Alcançar um novo. Através da plena certeza de que o propósito dele é eterno, apesar de nós. É no nosso dia a dia. Comunica a respeito da eternidade, comunica a respeito do galardão, mas também comunica a respeito do hoje, do seu dia de trabalho, do seu dia de estudo, do seu dia na sua casa, mesmo que você não esteja fazendo nada nesse dia. O propósito de Deus está vivo. Ele não depende de fatores externos. O propósito ele é eterno. Ele é atemporal. Está escrito na eternidade que você, João, você, Maria, Cláudia, Gabi, Fernanda, independente de quem é, se você aceitou ficar nessa posição, se você aceitou se posicionar para ter a mente renovada, o propósito vai ser revelado a você. Independente se você se sente muito perfeito ou menos perfeito, se os seus pecados se você acha os pecados grandes demais ou pequenos demais, não importa. O propósito ele é atemporal, ele vem antes de você nascer. Ele vem junto com a eternidade de Cristo. Assim como Cristo ele é desde a eternidade, ele não existe, ele é. Assim também é o propósito dele para você. Porque se você nasceu, já existe um escrito para você lá no céu, lá na eternidade, com exatamente os propósitos que Deus tem para a sua vida, o plano que ele tem, a missão que você tem. E o tamanho que ele vai ter no mundo físico e material não é significativo. O que significa é você cumprir o propósito, seja ele simples ou seja ele grandioso, seja ele para pequenos grupos ou seja ele para grandes multidões. Cumpra o propósito. Suba para o terceiro nível, suba ao terceiro degrau, que é sentido de propósito firmado em Deus. Firmado em Deus, não na comparação, não em fatores externos, não em aquele projeto, aquele plano que a gente tem de eu quero crescer e ter um grande ministério, eu quero alcançar, ter grandes projeções, muitos seguidores, ser muito conhecido. Débora, às vezes o propósito de Deus nem é esse para sua vida. Nem é esse, exatamente. É 10 pessoas que você vai cuidar, mas serão as 10 pessoas mais bem tratadas. Né? Exatamente. Porque não é o que está lá fora, isso não é a cultura, é o firmado em Deus. O que Deus tem? Deus tem 10 pessoas, então são 10 pessoas para Deus. Deus tem uma pessoa, então é uma pessoa para Deus. Deus tem 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, são 1 milhão de pessoas para Deus. Mas o que você vai descobrir no terceiro degrau desse crescimento para um novo nível que Deus tem para a sua vida é qual o propósito. Ele vai te mostrar qual o propósito. Só que antes, mente renovada, atitudes transformadas e o propósito, que é aquilo que você vai viver em Deus, que vai alcançar outras vidas. Abraão, aí a gente, assim, para mim, um exemplo que vai caber muito nisso, Abraão, sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão tinha uma esposa, nós sabemos que uma mulher, pense uma mulher que tem toda a sua vida construída ali, né? E de repente você chega para a mulher que é curiosa, porque geralmente mulher é curiosa, então, amor, a gente vai pegar as nossas coisas, pega o básico, porque não dá para levar muita coisa, porque a gente não sabe para onde a gente vai, né? E vamos para onde Deus está mostrando. Tá bom, Abraão, mas para onde a gente vai? Não sei. Só pega as coisas e vamos. Vamos acreditar no propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos acreditar naquilo que Deus tem. Abraão, você vai ser pai de multidões. Abraão, você vai ser assim, olha quantas estrelas você conseguir contar. Aí você vai ter a noção mais ou menos de como vai ser a sua
as multidões do que eu vou te dar. E é exatamente isso nas nossas vidas. A fé, aquilo que nós realmente depositamos em Deus, traz o céu para a terra. Movimenta, as nossas ações aqui na terra movimentam o céu. Isso para mim é de lei. Assim, todas as vezes que eu vou ministrar, eu sempre gosto de falar isso. Não espere uma atitude do céu se aqui na terra você não tem uma ação. Não espere uma reação no céu se aqui embaixo você não tem uma ação. Uma ação de crer, uma ação de buscar, uma ação de orar, uma ação de acreditar. Que seja acreditando, mas tenha uma ação. Quando Jesus chega naquele cenário de desespero, de dor, Lázaro já estava morto, Jesus fala, tirem a pedra. Jesus podia muito bem ter tirado a pedra, mas Jesus espera uma atitude deles. Sempre existe uma atitude nossa. Vocês precisam crer no milagre. Não é só eu fazer assim, a pedra sair, Lázaro sair para fora. E veja bem, Jesus fala, Lázaro, saia para fora. Jesus ordena que Lázaro saia. Jesus não precisava ter ordenado, mas Jesus fala para que Lázaro também tenha uma atitude de ouvir a voz e sair. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Eu não estou falando, vou sair na rua agora fazer, não. Vai sair da nossa zona de conforto. Sair da nossa zona espiritual rasa e ir mais fundo. Com Deus é o contrário, né? No mundo a gente não pode ir fundo nas coisas, mas com Deus nós temos que ir fundo. Temos que nos afogar realmente, né? Temos que ir lá dentro, no oceano, até que não tenha mais nada de nós, somente o propósito de Deus sobre nós. Né? As pessoas falam, mas são duas jovens, é tão fácil para um jovem falar que viveu o propósito de Deus, né? Eu já tenho 60 anos, já não tenho mais expectativa de vida. A palavra do Senhor diz, os velhos voltarão a sonhar. Amém. Os velhos voltarão a sonhar. Os jovens terão visões e os velhos voltarão a sonhar. Então é isso, é colocar isso na nossa cabeça. Quando nesse exemplo, os velhos voltarão a sonhar, eu fico imaginando uma pessoa de 99 anos que está deitada em cima de uma cama e já não sabe mais se vai viver até os 100 ou se vai viver nos 90. E aí o Senhor coloca na vida dele, você vai voltar a sonhar, você vai viver de novo, você vai crer de novo nos projetos, nos propósitos que eu tenho para sua vida. Você vai sonhar um futuro melhor, você vai crer no futuro melhor. Isso é pra gente. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você está na igreja. Estar na igreja não significa estar convertido, estar transformado. Você pode ter nascido na igreja, viver a sua vida inteira na igreja, né? Pode casar na igreja, pode até morrer dentro da igreja. Isso é uma frase que eu ouvi uma vez, isso queimou no meu coração. Se você não ser a igreja e acreditar fielmente no propósito de Deus e ter uma maturidade espiritual e realmente ir fundo, não adianta de nada. Né? Estar na igreja, os bancos estão na igreja. Isso não é sinal que eles vão subir. Né? Não é sinal de que vão ser levados. E isso tem que ser de lei nas nossas vidas. De lei. Todos os dias você precisa acordar e olhar para o propósito de Deus e falar, não, Deus tem um propósito para mim. Eu não nasci em vão. Deus não me colocou no mundo em vão. Todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem um chamado. Mas o meu chamado é cuidar da igreja? Amém, então cuide da igreja. Meu chamado é ficar no som? Cuide do som. Cuide do melhor som da sua vida. Não deixe chiados, não deixe a música entrar errado, não deixe o playback entrar atrasado. Meu chamado é para limpar a igreja. Amém, irmão. Deixa a igreja limpa. Glória a Deus, porque nós somos um corpo. E cada um tem um propósito no corpo. Exatamente. Tem um propósito, a mão tem um propósito, o braço tem outro, a perna tem outro, o cérebro outro. Todos nós temos um propósito e nenhum propósito é desvalorizado. Exatamente. Eu acho que coloque isso na sua cabeça. Mas o irmão canta, eu não canto. Irmão, glória a Deus pela vida do irmão. É comparação, o problema da comparação. Exatamente, o problema da comparação é outro fator externo que muitas vezes nos atrapalha a chegar nesse propósito. E sempre ter convicção de que o céu responde respostas. Então é você que responde. Jesus já deixou a Bíblia como o manual, o testamento, a carta, o comunicado, o convite a cada um de nós para entrar nesse lugar. Aí você já tem que responder, você não tem que ficar... Se eu estou na igreja, se eu já aceitei Jesus, eu não tenho que ficar esperando algo específico, algo sobrenatural acontecer. Mas ler isso aqui e tomar posse disso e saber que eu tenho. Se o irmão do lado tem, se ele também é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, então eu também tenho.
E saber que Deus responde respostas. Se eu li e criei nessa palavra, se essa palavra é verdade, eu já estou respondendo. Eu respondo sim, porque o convite já foi feito. O convite já foi feito em Jesus. E sempre lembrar que é algo que, assim, que define a questão de viver o novo de Deus, é saber que o novo de Deus consiste... O que é o novo de Deus? O que é um novo nível em Deus? O novo de Deus consiste em um nível onde as coisas velhas em nós não têm espaço. E aí, uma das coisas mais interessantes que eu refleti sobre isso é a respeito do dia a dia. Porque quando nós nos colocamos nessa posição e decidimos, vou viver o novo de Deus, não vai ser confortável, não vai ser fácil. Porque a primeira coisa que Deus vai provocar, quando Ele responde a sua oração, para você subir nesse nível em Deus, para você crescer espiritualmente, é colocar diante de você situações atípicas. Situações diante de você onde a sua reação vai determinar o próximo passo. Então, Ele vai colocar diante de você situações onde a única alternativa para avançar nesse processo é agir de acordo com a direção do Espírito Santo. E se você não agir de acordo com a direção do Espírito Santo, é como se você estivesse fazendo uma prova. Se você não der a resposta correta para o céu, para Cristo, através do Espírito Santo, você vai repetir. E aí o Espírito Santo vai colocar outra situação, talvez com uma diferença, mas vai ser uma situação onde a raiz do problema vai surgir novamente. E aí, novamente, você vai ser desafiado pelo Espírito Santo a reagir de acordo com a maneira como Ele quer que você reaja, para a sua atitude ser transformada. E aí você vai subindo, você vai crescendo, você vai amadurecendo, e as coisas antigas, atitudes antigas, os velhos hábitos, pensamentos, lugares, até mesmo relacionamentos, amizades ou o que for, namoro, não importa. Aquilo vai ficando para trás e você começa a agir de modo diferente. E aquela atitude, de acordo com a direção do Espírito Santo, te faz avançar. Sim, a situação está diante de você. A situação está diante de você, a circunstância externa está diante de você. O que vou fazer? Só tem uma alternativa. Quando Deus coloca essa situação diante de nós, essa circunstância diante de nós, para que nós venhamos a avançar e subir para esse nível que Ele tem, só vai ter uma alternativa. Ou você age de acordo com a direção do Espírito Santo, ou você para. E qual é a sua... O que você vai escolher hoje? O que você vai querer seguir? Você vai querer parar e segurar a sua própria vontade, segurar a sua reação, o seu velho hábito, aquela velha maneira de agir que toda vez você faz igual, toda vez você responde igual, toda vez você pensa igual, você está naquele ciclo eterno de repetição, onde a sua vontade se sobressai à vontade de Deus, ou você vai abandonar a sua razão, seguir a direção do Espírito Santo e avançar. Só existe essa alternativa. Quando Deus está operando no nosso caminho para nos fazer crescer, não existe alternativa. Fuja se algum pregador, até mesmo algum líder, algum irmão da igreja te disser: ah, não, mas você pode escolher. Ah, não, mas você tem alternativas. Não existe alternativa. Se você quer avançar, se você quer crescer, seja rápido. Tenha discernimento rápido no Espírito para avançar seguindo exatamente a direção, dia após dia, que o Espírito tem para você. Aí você avança. Aí você cresce. Se você se agarrar na sua própria vontade, na sua própria razão, aí você para. Aí o seu caminho para de novo. E é por isso que tem muitos cristãos que vivem anos parados. A pessoa está há anos parada no mesmo lugar. Ela não avança, ela não cresce. Eu passei por uma experiência anos atrás muito impactante. É uma coisa simples, mas para mim teve muito impacto e me ensinou muitas coisas. Porque durante muitos anos da minha vida eu tive um relacionamento de amizade com uma pessoa que era maravilhosa. Mas que toda vez que eu começava a querer avançar em Deus, aquela amizade me parava. Aquela opinião externa me parava. Me fazia pensar que eu tinha alternativa, quando na verdade o Espírito Santo estava escancarando na minha mente. Esqueça as opiniões, esqueça alternativas. Eu tenho a melhor direção, eu sou assertivo, as outras pessoas não são. Por mais que um conselho, talvez, de uma pessoa que gosta de você, que te ama, que te considera, que é seu amigo, que está lá com você há não sei quantos anos, não importa. Ninguém é mais assertivo que o Espírito Santo. Se você decidiu avançar,
Esqueça alternativas e siga a direção do Espírito Santo. Se preciso, deixe de lado amizades. Não brigue, abençoe essa pessoa e deixe que ela siga se ela está te barrando. E isso é muito sutil porque eu já era cristã há muitos anos. Deus já me usava há muitos anos. Mas não havia avanço. Não havia avanço, por quê? Porque era como se fosse uma pedra de tropeço. Algo que me barrava a avançar, a crescer. Porque sempre, se aquela pessoa está do seu lado, se aquela pessoa que você tem aliança com ela não está exatamente seguindo a mesma direção que você, não está decidido juntamente com você a ouvir a voz do Espírito Santo, não vai adiantar. Você vai se desviar, você vai se distrair do propósito e não vai avançar. Você vai ficar parado. Entre ano e sai ano e você fica parado. E aí, muitas vezes, talvez você olhe para a sua vida hoje e sinta que aquela área da minha vida espiritual, aquele sonho que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, que Deus já me prometeu, está parado. Por quê? Analise, observe. Será que você está realmente decidido a aceitar que a direção do Espírito Santo é a única alternativa para crescer nesse processo? Isso é importantíssimo. Josué e Caleb, né? Eu acho que a gente consegue encerrar isso fazendo um paralelo com Josué e Caleb. Se Josué, principalmente Josué viu tudo que tinha acontecido, né? Os 12 foram, 2 voltaram falando, não, a gente consegue. 10 falaram, não, é impossível. Se eles tivessem olhado para a situação, se eles tivessem olhado para aqueles outros 10, se Josué ele olhasse e falasse, nossa, mas Moisés, que era Moisés, não entrou na terra, como que eu vou levar o Sim. povo para a terra? Ele teria desistido, mas não. Ele olhou para o propósito. Senhor, não, eu sou pequeno, mas amém. Se o Senhor estiver na frente, tudo vai dar certo. Ah, podem ser gigantes, mas Deus vai conosco, nós conseguimos derrotar. Nós precisamos ter essa mentalidade de que os fatores externos podem até nos pressionar e realmente vão nos pressionando, mas o nosso alvo não são as coisas da terra. Nós estamos na terra, precisamos viver na terra, você precisa trabalhar, você precisa comer, você precisa se vestir, né? Você precisa conviver com as pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs, mas aí que está o X da questão. Ponto crucial de tudo. Você está na terra, você vive na terra, mas você não é da terra. O seu propósito não é terreno, o seu propósito vai além das coisas terrenas. O seu propósito vem das coisas de Deus, vem das coisas Amém. do alto, vem do eterno. E as coisas eternas, elas não passam assim, entendeu? Se a coisa está muito rápido, né? Às vezes o prato é muito rápido para você, desconfie. Nós precisamos ter um senso ali. Agora, eu acho que cristão precisa ter um senso crítico para algumas coisas, né? Se as coisas vêm rápido demais, se as amizades, elas são muito rápidas, tudo muito rápido, desconfie, pise no freio, olha e fala, peraí, será que isso é propósito de Deus para mim? Não é? Então eu vou deixando isso para trás. E eu não posso parar olhando, porque uma hora as pessoas vão indo no nosso lugar. E não fica com essa, mas se eu não for, eu quero ver quem vai. Se você não se levantar, Deus levanta outro. Se você não pregar, Deus levanta outro para pregar. Se você não for cantar, Deus levanta outro para cantar. Se você não quiser fazer a sua parte, Deus levanta outro, né? Porque até as pedras vão, ele levanta até pedras se necessário. Então coloque isso na sua cabeça. Os planos de Deus, os propósitos de Deus, eles são assertivos. Deus não erra, Deus não falha, mas Deus nos dá livre-arbítrio. Ele tem o controle de tudo na palma das mãos dele. E eu retomo aquilo que eu falei lá no início. Mas ele te deu o livre-arbítrio. Você tem a sua escolha hoje. Você pode escolher se você quer parar e ficar parado com o passado, remoendo as coisas que já foram, ou se você vai viver um novo de Deus. Se você vai viver o propósito novo de Deus para sua vida. Amém, amém. E finalizar dizendo que o maior milagre é perceber que ele é o autor da história. Ele está no início e ele está no fim. Ele tem o propósito. Ele é aquele que opera em nós e através de nós. E eu queria ler o Salmo 115, verso 1, para finalizar essa reflexão. Salmo 115, verso 1, diz assim: somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós,
seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Amor e fidelidade. O amor nos convida. Lá no início a gente falou de quê? De desafio, de convite através da palavra de Deus, da mensagem de Jesus. O amor nos convida e a fidelidade nos mantém até o final, até o último nível, até o novo que surgirá diante de nós, antes que ele venha nos buscar ou antes que ele volte. A fidelidade é o que nos sustém e não é sobre nós, mas a ti somente, somente a ti, ó Senhor Deus, seja dada a glória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que incrível, que live incrível. Eu gostaria que cada um que está aqui, você pudesse depois mandar essa live para alguém que está assistindo. Nós precisamos passar essa mensagem, porque muitas pessoas, né, Débora, estão infelizmente morrendo mesmo espiritualmente porque não conseguem viver o novo de Deus. E nosso papel e nossa função aqui não é julgar ninguém, né? Não é apontar o dedo para ninguém, mas ajudar, ensinar, falando, vamos juntos, nós somos encorajar. Quando um precisa, o outro vai ajudar. Quando um está doente, o outro vai. Eu sempre falo isso. Quando você vê um irmão que está capenhando um pouquinho, você vê que vai cair, pegue na mão dele e prossiga com ele. Quando você vê alguém que está sofrendo, mostre para ela o propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Então, nós pedimos que, após acabar essa live, que você vai ficar postada aqui no meu IGTV, que você compartilhe com um amigo. Se vocês quiserem, nós podemos fazer uma parte 2 com um novo Podemos tema, mesmo. né? Então, os temas são muitos, os temas é o que não falta, né? Que tema é o que não falta. Então, se você puder, compartilhe. Quero te agradecer, Débora, por ter aceitado. Eu que agradeço. Que honra ter você aqui. Que jovem abençoada. Que bom encontrar mais jovens como eu que têm amor pela palavra, que têm zelo pela palavra. Peço também para o pessoal aqui do meu Instagram acompanhar o Instagram da Débora, acompanhar o canal dela no YouTube. São vídeos incríveis que vão te edificar muito. A todos que estão aqui na live, que eu não falei o nome, nós não falamos o nome, nós queremos pedir desculpa, mas nós estamos falando da palavra, né? E hoje a prioridade era falar da palavra, mas um beijo a todos, um agradecimento a todos. Um beijo a todos que ficaram até o final, que puderam participar. Te agradeço, Gabi, pelo convite de estar aqui nessa noite falando de algo tão precioso que Deus trouxe aos nossos corações e convidar todo mundo realmente a seguir a Gabi também. Os meus seguidores que estão assistindo agora, sigam a Gabi. O trabalho dele é maravilhoso como cantora, como locutora, como pregadora também. E para quem é seguidor da Gabi, me siga lá, se inscreva no meu canal do YouTube. Toda semana tem vídeo para refletir a respeito da palavra de Deus. E sim, gente, compartilhem. Também vai ficar salvo no meu IGTV. Compartilha com alguém. Tem tanta gente precisando escutar isso que o mais importante é espalhar. Não se esqueçam que o mais importante é o propósito. Não se esqueçam disso. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite, um bom final de semana. E se quiserem, voltaremos sim, né, Gabi? Com todo prazer para falar mais. Com certeza, com novos temas. Quem sabe a gente não faz uma série de temas. Beijo para todos. Sim. Que Deus abençoe muito vocês. E fiquem com Deus. Boa noite, gente. Bom final de semana. Boa noite, gente. Tchau.